Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nós alunos aqui da Faculdade Sunji Nishimura estamos fazendo o curso de Mecanização, Agricultura e Precisão. Nós alunos, eu, Marcos Rogério, o Lucas Manuel, o Matheus Pé de Pala, o Miguel e a Maria Eduarda, elaboramos esse vídeo sobre o posicionamento relativo. Posicionamento relativo é quando a gente trabalha com dois receptores, sendo um receptor como base, onde você vai determinar brevemente a estação de base, e um receptor que o ponto vai ser determinado, que seria o receptor móvel. Esses receptores trabalham simultaneamente coletando os dados. Aí, como a gente pode ver na imagem, o equipamento que está mais próximo da tela, que é um tripé, é o receptor de bases. E o que o rapaz está segurando lá no fundo é um receptor móvel. Nesse posicionamento pode ser utilizado as observáveis, fase de onda portadora e pseudodistância, ou até as duas juntas, sendo que a fase de onda portadora proporciona melhor precisão e é a única observável que aceita a determinação de coordenadas do vértice de apoio. E utilizando a pseudodistância com o código CA, é permitido para a determinação de coordenadas dos vértices situados em limites naturais. Bom pessoal, o que é o posicionamento relativo? O posicionamento relativo é aquele tipo de posicionamento onde a gente determina as coordenadas dos receptores de um receptor em relação ao outro receptor. Mas como assim entre relação um ao outro? Assim, em relação de um receptor que está em cima de um marco geodésico conhecidas, com coordenadas conhecidas, que nós vamos determinar de outros vértices em relação ao outro receptor. Para isso, a gente precisa ter pelo menos dois receptores. Um que vai ficar sobre a base de coordenadas conhecidas e o outro receptor móvel, que vai percorrer as coordenadas de interesse. E temos as observáveis. O que são as observáveis? São as informações sobre cálculos de posicionamento. A gente vai usar pseudodistância, base da onda portadora, base da onda portadora mais pseudodistância e as duplas diferenças. O que é uma dupla diferença? Para isso, nós precisamos entender o que é uma simples diferença. A simples diferença nada mais é do que dois receptores observando o mesmo satélite. O receptor base ou móvel, eles observam o mesmo satélite, tanto base como móvel. Já na dupla diferença, é o conjunto de duas simples diferenças, onde a base móvel e a base fixa não estão se conversando. Você precisa retirar os dados, os cartões da base móvel e da base fixa e fazer o processamento juntamente a um computador para você começar a fazer o processamento relativo. Agora pessoal, nós vamos estar mostrando para vocês sobre os quatro tipos de posicionamento relativo. Posicionamento relativo estático, posicionamento relativo estático rápido, posicionamento relativo estático semi-cinemático, posicionamento relativo cinemático. Vai estar sendo apresentado pelo outro integrante do nosso grupo. No posicionamento relativo estático, os receptores rastreiam simultaneamente os satélites, sendo que os receptores devem ficar totalmente parados durante todo o levantamento, que pode demorar de 20 minutos até algumas horas. Esse tempo pode variar de acordo com a distância da linha de bases. Se essa linha de bases for inferior a 10 km de comprimento, e se não haver nenhuma interferência, 20 minutos são necessários para conseguir fazer o cálculo da ambiguidade
com os receptores de baixa frequência, mas se essa linha for maior que 10 km de comprimento, é recomendado utilizar receptores de dupla frequência. E é uma técnica que permite maior precisão, podendo chegar de 0,1 até 1 ppm. Esse processo é um processamento pós-processado, então você vai rastrear primeiramente os dados, depois armazena e depois processa num software específico. Esse é um método que baseia-se na mudança da ambiguidade, então eu preciso esperar que o satélite mude de posição para ser calculado a ambiguidade, e por isso que esse método gasta mais tempo. O posicionamento relativo estático rápido trabalha de forma similar ao posicionamento relativo estático. A grande diferença entre esses dois está no intervalo de tempo de rastreio, que no estático rápido é inferior a 20 minutos e no estático pode ser de 20 minutos até algumas horas. O posicionamento relativo estático rápido é indicado em uma área onde vai ser feito o levantamento de dados, onde tenha florestas, árvores, relevo, montanhas, porque quando a gente vai fazer a coleta dos dados, o receptor manual fica desligado. Agora, quando for uma área mais limpa, que for um planalto, que não tiver nada de obstrução, pode ser tanto o posicionamento relativo estático rápido, quanto o posicionamento relativo estático. O posicionamento relativo estático rápido é adequado quando se vai fazer um levantamento de linha de base de até no máximo 10 km de comprimento. E a sua precisão varia de 1 até 10 ppm. Vamos falar agora sobre o posicionamento relativo semi-cinemático, também conhecido como pseudoestático ou stop and go. Baseia-se no fato que a solução do vetor de ambiguidade, o vetor de ambiguidade é um observável também. Mas o que é o vetor de ambiguidade? É o número de comprimento de ondas entre a antena do satélite e a antena do receptor. Como solucionar esse vetor de ambiguidade? Como? Com o tempo de observação. Liga-se o aparelho, entre 10 e 15 minutos eu já corrijo esse vetor de ambiguidade. Em 15 minutos eu consigo já fazer essa correção desse vetor. Isso significa que eu vou pegar esse receptor, eu vou até um ponto, eu rastreio esse ponto por 15 minutos para solucionar esse problema do vetor de ambiguidade. Solucionando esse vetor, eu paro a gravação, mas eu mantenho a leitura do aparelho para o próximo ponto. Nesse próximo ponto, eu não preciso ficar mais 15 minutos. Eu, com 3 minutos, eu já consigo rastrear esse outro ponto, de um ramal para o outro. Que eu carreguei a solução já do vetor de ambiguidade do ponto anterior, mas eu mantive o aparelho ligado para procurar o próximo ponto. A ideia base é que no primeiro momento seja determinada a ambiguidade. No segundo momento, ocupar as estações por um curto passo de tempo. Eu paro a gravação, mas mantenho a leitura. Eu vou para um próximo ponto. Esse próximo ponto, eu não preciso ficar os 15 minutos para solucionar o vetor da ambiguidade. Com 3 minutos, eu já rastreio esse outro ponto. De um ramal para o outro, eu carreguei a solução da vetor da ambiguidade de um ponto para o outro. A ideia básica é que num primeiro momento deve ser determinado a ambiguidade, o vetor de ambiguidade. Num segundo momento, ocupar as estações de interesse por um curto passo de tempo. Agora vamos estar falando sobre o posicionamento relativo cinemático. Um receptor ocupa uma estação de coordenadas conhecidas geodesicamente, enquanto o outro se desloca sobre as feições de interesses. As observações feitas pelos os dois receptores geram duplas diferenças. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, sobre posicionamento relativo. Espero que vocês tenham gostado. Daqui 2 semanas tem um vídeo novo no nosso canal. E deixe seu like, se inscreve aí, segue a gente lá nas redes sociais.